Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e hoje vamos conhecer um relatório divulgado pela Caritas Portuguesa, intitula-se Casa Comum, Migrações e Desenvolvimento em Portugal. O que é que nos diz este relatório? O que é que nos apresenta como dados? Há uma ideia que fica principal, mas é preciso esmiuçar o resto. Mas a ideia principal é que migrar é um direito. E eu diria que até é um direito de todos, porque hoje estamos aqui, mas amanhã podemos estar no papel de migrante ou imigrante. E nesse sentido é preciso perceber que respeitar o outro e as situações do outro é também importante. Mas será que é isso que estamos a fazer? O que é que nos dizem os resultados deste estudo, deste relatório? Bom, é isso que vamos conhecer com a minha convidada de hoje, Filipa Abcacis, ela que é membro da Unidade Internacional da Caritas Portuguesa e conhece bem não só o que se passa dentro de portas, e dentro de portas referimos-nos a Portugal, como também o que se passa fora de portas. E fora de portas é o mundo. Aliás, a Filipa teve a oportunidade de estar na Grécia, por exemplo, e conheceu bem aquela realidade da situação de migrantes. E vamos aqui perceber um bocadinho tudo isto que nos traz este estudo. Filipa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. E, de facto, Casa Comum, Migrações e Desenvolvimento em Portugal, porquê é que surgiu a necessidade de fazer este estudo? Este estudo é um estudo que foi realizado aqui em Portugal e juntamente com 11 países europeus, no âmbito de um projeto que é o projeto MIND, Migrações, Interligação e Desenvolvimento, cofinanciado pela Comissão Europeia. E um dos objetivos deste estudo, além de trabalhar as questões da migração e do desenvolvimento em termos de campanhas, em termos também de advocacy, de intervenção sociopolítica junto dos decisores políticos, de acordo com a realidade de cada país, foi também definida como atividade principal que desenvolver um estudo nacional em cada um destes 11 países que participam sobre migrações e desenvolvimento. Porquê? Porque já existiam muitos estudos sobre migrações, existiam alguns estudos sobre migrações e desenvolvimento, mas achámos que esta era uma boa forma de contribuir com dados, com factos, analisando também políticas a nível nacional, projetos que já funcionaram, que funcionaram menos bem, o que é que falta fazer e, portanto, fizemos assim uma análise bastante extensiva da situação dos migrantes e refugiados em Portugal na sua ligação com o desenvolvimento. E estes 11 países, todos pertencentes à União Europeia? Sim, estes 11 países são 11 Caritas, é um projeto só entre Caritas, também com a participação da Caritas Europa, que é a Caritas Regional, e coordenado pela Caritas da Áustria, e é muito interessante ver que a realidade entre os países que participam, porque a maioria dos países são da Europa Central, e portanto têm realidades da opinião pública e de políticas bastante diferentes, principalmente no que diz respeito à opinião pública. Portugal é um país que acolhe bem, em termos de opinião pública, pelo menos essa é a ideia que nós temos, e comparativamente a outros países assim é, mas neste estudo nós identificámos que muitas vezes as políticas existem, estão lá, mas depois na prática não são implementadas como deveriam ser. Muitas vezes porque a informação não chega ao terreno, a informação também está muito centralizada e agora com estas novas realidades migratórias em que temos muitos migrantes, por exemplo, no Alentejo, com a questão da agricultura, e os próprios migrantes, as nacionalidades das pessoas que chegam, estão sempre a mudar. Portanto, hoje em dia temos uma realidade de migrações muito diferente do que tínhamos há 5 anos atrás e, portanto, convém, e é uma das recomendações deste estudo, é que as políticas e as práticas também se adaptem a esta realidade que muda muito rapidamente. Ou seja, têm que ser políticas e práticas que são maleáveis, por assim dizer, não é? Sim, sim, exatamente. Uma das nossas recomendações e que veio em boa altura tem a ver também com a definição do novo plano estratégico para as migrações, que na nossa perspectiva já está desatualizado face ao contexto migratório atual e está nesta fase na fase inicial de construção do novo plano. E, portanto, este estudo também será uma ferramenta importante para fazer para essas ver alterações. Exatamente esta visão da sociedade civil ser integrada também na nova política migratória. O que é que o estudo indica, Filipa, para que este plano possa ser mais adequado? Que alterações é que deveriam ser feitas de imediato? O que nós temos 5 recomendações
base e depois destrincadas em outras recomendações. Uma das questões principais tem a ver com a descentralização. Portanto, nós agora, o que nós temos, e viu-se também na questão dos refugiados e com o papel que a sociedade civil teve no acolhimento dos refugiados em Portugal, em que várias organizações por todo o país acolheram refugiados, fazendo o seu melhor e acolhendo o melhor que podiam. E, portanto, o que é importante também, e depois com esta nova vaga de migrantes económicos e de trabalho, etc., é descentralizar os serviços, garantir que os serviços de, por exemplo, aprendizagem da língua, o acesso aos direitos básicos, acesso à saúde, que funcionam a nível regional. Portanto, é uma descentralização, de facto, porque supostamente ela existe em termos políticos, mas garantir que em Beja, em Lamego, que ela de facto é posta em prática e que existem os recursos ali para que as pessoas, os técnicos, possam de facto levar a cabo as políticas. Isto porque o estudo vos demonstrou que existem situações onde isso não acontece. E se olharmos, por exemplo, falava na migração no mundo da agricultura e vamos conhecendo casos onde os direitos não são minimamente respeitados. E aí isto tem que mudar. Sim, sim. E também o que nós temos estado a fazer e que achamos também que é importante, através da nossa rede das Cáritas Diocesanas que trabalham no terreno, também juntamente com as paróquias. Algumas Cáritas Diocesanas trabalham especificamente a temática das migrações, algumas inclusive até acolheram famílias de refugiados. E, portanto, por exemplo, a Cáritas de Beja, desde janeiro, eles estiveram também agora no evento de lançamento do estudo, desde janeiro tem um centro local de atendimento ao imigrante, que é cofinanciado pelo Alto Comissariado das Migrações, portanto é um serviço do Alto Comissariado para a integração e acolhimento de migrantes, e eles criaram um centro itinerante. Portanto, em vez de estar situado em Beja, na sede, anda por 5 concelhos, anda por Cuba, Vidigueira, Aljustrel, para ir ao encontro dos migrantes nesse vasto território que é a Diocese de Beja, não é? E, portanto, permitir que não tenham que ser os migrantes a deslocarem-se até Beja para terem acesso àquele serviço, eles irem mesmo ao encontro das comunidades. E principalmente nesse tema da agricultura e do trabalho agrícola existe muita exploração laboral, muita falta de informação dos migrantes e tráfico humano, etc. É importante que as instituições sociais possam ir ao terreno e tenham essa disponibilidade para ir ao terreno e ir ao encontro das pessoas. E destas 5 bases, as outras, onde é que podemos ir tocar? Sim, depois temos aqui, eu trouxe aqui umas notinhas, aqui uma das questões também muito importante e que vai ser nosso primeiro objetivo no nosso plano de ação assim a curto prazo, porque depois há várias questões que têm que ser a longo prazo, médio prazo, mas uma das questões que nós já identificámos, inclusive é no trabalho que temos feito com os organismos públicos, porque este estudo foi feito em parceria com entidades públicas que reuniram connosco, desde a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Educação, a Autoridade de Trabalho, a ACT, e depois parceiros sociais como a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, eles todos juntos estiveram connosco na preparação do conteúdo do estudo. E agora, antes do lançamento, fizemos também uma reunião para dar a conhecer os resultados. E uma das questões que nós identificámos e que vamos já começar a trabalhar tem a ver com a questão da disponibilização da informação e da formação do pessoal técnico dos serviços públicos e do pessoal das organizações sociais e depois da comunidade, também no último degrau. Isto porquê? Porque muitas vezes falta informação para quem recebe, para quem atende. Por exemplo, num centro de saúde, chega uma pessoa migrante que não fala português. Muitas vezes a pessoa que atende não tem a informação toda do que existe até, porque existem vários serviços que podem ser utilizados. Que podem ajudar no atendimento. Existe inclusive um serviço do Alto Comissariado para as Migrações, que é uma linha telefónica que faz a tradução ao mesmo tempo e muitas vezes as pessoas podem não saber que isto está disponível. E os migrantes não têm conhecimento que isto existe e, portanto, não podem fazer valer os seus direitos. E, portanto, achamos que é importante sistematizar a informação toda que existe dos vários serviços públicos e dos vários ministérios, porque às vezes as coisas estão disponíveis, por exemplo, no site da ACT e tem que se andar lá a pesquisar. A pesquisar muito depois, bem, não é? Sim, e até para nós. E às vezes no site da Direção-Geral de Educação e as coisas não estão visíveis. E, portanto, é trazer isso tudo para a luz do dia
criar uma espécie de um manual onde esteja tudo disponível e depois utilizar esse manual como uma ferramenta de formação e que esteja disponível em várias línguas também para as associações de imigrantes e para as embaixadas poderem entregar aos migrantes, porque muitas vezes o que falta é isso, as coisas existem, as pessoas é que não sabem onde é que elas estão. E como proceder. E como proceder. E isto no caso dos migrantes, às vezes nós temos problemas em aceder às vezes aos serviços. E eles muito mais, muito mais. Faz-me quase lembrar um dos verbos muito propagados pelo Papa Francisco nesta questão das migrações, o acolher. Sim. E ao mesmo tempo isto é também proteger, não é? Sim. E é importante reforçar esta área. Estes 4 verbos do Papa Francisco têm sido assim os nossos também motes de trabalho e estão também no estudo. O acolher, proteger, promover e integrar, porque achamos que resumem muito bem aquilo que nós aqui, e aqui frisamos muito a questão da inclusão. Ou seja, não é só receber, tratar da papelada e esperar que eles se integrem, é incluí-los na nossa sociedade. Depois também uma questão que nós também frisamos no estudo tem a ver com a própria política de integração que existe em Portugal, é sempre uma política a longo prazo. E, portanto, para aqueles migrantes que querem vir durante pouco tempo, nós investimos muito a que eles fiquem a longo prazo. E, portanto, também tem que se mudar aqui um bocadinho a lógica, porque hoje em dia, e num mundo cada vez mais global, as pessoas podem vir durante pouco tempo e sair do país, como nós também. Até porque para eles ficarem a longo prazo, se calhar precisam de perceber a curto prazo que querem ficar. Exatamente. E portanto é também trabalhar nessa questão e achamos isso muito importante. E depois uma das questões também que nós trabalhamos aqui, porque também para não haver esta diferença entre eles e nós e os migrantes, é também os portugueses na diáspora. E fazemos muita comparação do que é que os migrantes contribuem para o desenvolvimento nos países de origem e de chegada e fazemos este contraponto também com os portugueses que estão lá fora. E um dos dados que eu particularmente desconhecia, não é? Porque isto tem sido também toda uma aprendizagem para a Cáritas Portuguesa, porque é apesar de termos trabalhado muito a questão das migrações, mas mais numa perspectiva de ajuda internacional, de emergências, a questão dos refugiados fora do país e através da nossa rede Cáritas Internacional, este projeto serviu-nos também para começarmos aqui a focar o tema a nível nacional e muito em conjunto com a Obra Católica para as Migrações, que é a organização da Conferência Episcopal Portuguesa que tem esta tutela e, portanto, têm estado sempre a trabalhar connosco. E uma das coisas que eu desconhecia era que 22% da população portuguesa mora fora do país. E, portanto se calhar temos um bocadinho esta costela migrante que temos que aprender também a trabalhar. Se calhar por isso é que também acolhemos tão bem, não é? Porque temos todos conhecemos alguém que está lá fora, ou temos esta nossa quase cultura da diáspora. Mas é importante também percebermos que nós temos muitos portugueses lá fora e as dificuldades que os portugueses passam lá fora são as mesmas que os migrantes passam cá. Passam cá, não é? Quando dizia há pouco que o estudo faz este paralelismo entre os migrantes e o que é que eles ajudam ou não o país acolhedor a desenvolver, de facto o estudo vai focando isso e vai-nos dando algumas coisas daquilo que os migrantes contribuem ou não. Por exemplo, no desenvolvimento humano e social. O que é que nos diz o estudo sobre isto? Sim, nós no estudo já existiam muitos estudos na pesquisa que nós fizemos também, porque este estudo foi feito com base em pesquisa em estudos que já existiam, foi coordenado pelo professor Pedro Góes, que é investigador da Universidade de Coimbra e, portanto, um perito em migrações, e depois feito em parceria com várias entidades, como eu já referi. E basicamente o que ele refere é que na contribuição que os migrantes dão para o desenvolvimento, existem já muitos estudos que falam muito sobre a questão estudos e não só, e mesmo em termos dos mídia, focam muito a questão demográfica. Portanto, precisamos de migrantes porque Portugal está a envelhecer e porque precisamos aumentar a população. Sim, precisamos aumentar a população, senão daqui a não sei quantos anos a Segurança Social, e já é o que acontece também, não é? A Segurança Social já não tem capacidade para aguentar. Depois também se fala muito sobre a questão da mão de obra. Portanto, precisamos da mão de obra dos migrantes para aqueles trabalhos que os portugueses já não querem fazer. Ou seja, é uma instrumentalização do papel dos migrantes, quase. E hoje em dia nós sabemos que os migrantes já não vêm só fazer os trabalhos que os portugueses não querem, já vêm muitos migrantes qualificados. E é importante também darmos oportunidades a esses migrantes qualificados de poderem exercer a sua profissão na sua especialidade. Isso também é outro problema. E nós aqui neste estudo, além destas duas vertentes, que falamos delas, como é lógico, porque são importantes,
Falamos também de outras vertentes que têm a ver com a cultura, têm a ver com a gastronomia, com a própria... Temos uma frase que usamos, que temos usado muito no projeto, que a biodiversidade está para a natureza, assim como a multiculturalidade está para a humanidade. Ou seja, não é só instrumentalizar em termos económicos e demográficos, é importante nós convivemos com outras culturas e não as assimilarmos. Não queremos que cheguem cá e tenham que fazer tudo igual a nós, porque nós crescemos muito assim. E é bom ver que em muitas partes do país, com a chegada de novos tipos de imigrantes, já se vê essa multiculturalidade até no tipo de comércios que abrem, nas lojas, nos restaurantes, experimentar comidas de outros países. Festivais também, daqueles festivais que existem muitas festas dos povos, que muitas cartas diocesanas organizam e convívios, e ficar a conhecer outras culturas que é enriquecedor para qualquer um. Para qualquer um. Há pouco falava-se na questão da integração e eu estava a recordar-me que a Cáritas, e por isso é que no início também referi que a Filipe Abcacis teve a oportunidade, no início, quando foi a questão dos refugiados, migrantes, isto acabou por misturar-se tudo aqui um bocadinho à luz do povo, mas na Grécia esteve lá e conheceu aquela realidade e foi algo que também deu para aprender a percebermos o que é que nós não queremos fazer. Sim. Nós, desde 2015, nós com o início da guerra na Síria e, portanto, a vasta quantidade de refugiados que fugiam do país, nós começámos a apoiar, através da rede da Cáritas Internacionalis, através dos apelos de emergência que a Cáritas Internacionalis lança e depois todos os países, todas as Cáritas nacionais contribuem, apoiámos vários projetos na Jordânia, na Síria, no Líbano, na Grécia e depois também nos países bálticos, onde era a rota dos refugiados para o centro da Europa. Apoiámos muitos desses projetos e aí fomos também conhecendo melhor a realidade, neste caso dos refugiados, e especializando-nos aqui um bocadinho no tema. Eu estive na Grécia e estive também no Líbano, a visitar um projeto junto à fronteira com a Síria, um projeto que nós apoiámos num campo de refugiados e depois em alguns centros de migrantes e de refugiados em que eles prestavam apoio social e apoio psicológico, etc. E a realidade era muito complicada. Muito complicada. No Líbano, uma das coisas que nós achámos que aprendemos muito foi que, na altura, em Portugal, ainda não tinha havido o programa de recolocação. Portanto, ainda nem sequer tinham cá chegado refugiados, mas via-se muito acho que foi mais ou menos na altura depois foi formada a plataforma de apoio aos refugiados. Porquê? Porque se via muito nas notícias, nos mídias, que vem aí uma onda de refugiados e vão-nos invadir e são imensos para a Europa. O Líbano, 25% da população era refugiada quando eu estive lá. 25%, que é imenso, é um quarto da população, era tudo refugiados da Síria. E eles conseguiram. E é um país que em termos de tamanho, é mais ou menos do tamanho do Algarve. Portanto, é assim uma coisa. E eles conseguiram, apesar de todas as dificuldades, conseguiram acolhê-los, pelo menos. Depois havia várias questões, tinham muito apoio de outros países e de outras cáritas, nos campos de refugiados, no apoio que precisavam de ter técnico para fazer face a essa questão. Depois havia algumas questões também da comunidade de acolhimento e, portanto, também tinham que trabalhar com a comunidade de acolhimento para garantir que não se criava ali tensões, como também se falou muito em Portugal, os refugiados têm direito a isto e nós não temos. Exatamente. Portanto, no Líbano aquilo ainda era mais visível, porque eram 25% da população. E, portanto, eles trabalharam muito bem. Também porque é um país que está ali, que já viveu uma guerra há pouco tempo, portanto, sempre viveram estas situações mais ou menos de conflito e, portanto, ainda está muito dentro da cultura. Aqui em Portugal, acho que em termos de acolhimento, quisemos acolher desde o início e isso viu-se no sucesso que a plataforma de apoio aos refugiados, da qual a Cáritas também faz parte da Comissão Executiva, a quantidade de organizações, de empresas, organizações da sociedade civil, parceiros que se uniram à causa, foi assim uma coisa extraordinária. Foi feita muita pressão para recebermos refugiados da Grécia, que estavam na Grécia em condições completamente subhumanas, e eu julgo que não tão más como as que vi no Líbano. Não piores do que as que vi no Líbano, desculpe. E depois, no final, o programa de recolocação europeia não funcionou,
Portugal até tinha dito que queria receber mais, acho que a cota final ficou cerca de 5 mil, depois acho que ainda aumentou, mas pronto, 5 mil refugiados, chegaram cerca de 1000, e portanto o programa não funcionou, não sei se estaria feito para funcionar ou não, porque criou muitas tensões entre os próprios Estados da União Europeia desde o início, e pronto, e Portugal acho que fez o seu papel, muitos deles ficaram, outros saíram, mas isso faz parte da viagem do migrante e de cada um e dos objetivos que tem para a sua vida. Portanto, acho que não é uma questão que nós tínhamos que ficar tristes porque eles foram embora. Eles foram em busca do futuro deles. Eles fugiram de uma guerra, se calhar tinham família, tinham amigos, tinham toda uma comunidade noutros países e quiseram ir para lá. E, portanto, temos que compreender isso. O tempo voa. Migrar é um direito, é a ideia geral que fica deste estudo, Casa Comum. Como é que vamos fazer com que aquilo que está ali agora no papel, que são diretrizes, se apliquem verdadeiramente? Sim. Nós, neste projeto, portanto, o estudo está enquadrado num projeto mais amplo, com muitas atividades de comunicação e de parcerias e criação de parcerias, e, portanto, nós, desde o ano passado, desde janeiro de 2018, temos estado a trabalhar ativamente nestas parcerias. Temos capacitado muito associações de imigrantes. Ainda recentemente tivemos mais uma ação de capacitação com as associações de imigrantes, porque achamos que as associações de imigrantes têm que estar mais representadas a nível político e a nível da sociedade, têm que ter mais visibilidade, porque eles é que são a voz dos migrantes. Não podemos ser nós, uma das perspectivas que a Caritas tem é não podemos ser nós a falar pelas pessoas. Nós temos é que dar espaço, e isso é uma das mais-valias que a Caritas portuguesa tem, é dar espaço a que eles tenham a sua própria voz a nível da opinião pública, a nível político. Agora, a dificuldade será, e o desafio será, continuar esta ligação boa que já criámos com os vários parceiros, sejam institucionais, sejam organizações da sociedade civil, e olhar para estas questões. Algumas nós já sabemos mais ou menos para onde é que vamos, por exemplo, esta questão da formação para nós é básica e para os nossos parceiros também é básico, já foi identificada e, portanto, isso vai ser das primeiras coisas que vamos fazer. E depois temos várias outras atividades que vamos desenvolver, desde atividades viradas aos jovens. Lançámos agora recentemente uma exposição itinerante sobre migrações e desenvolvimento que vai andar pelo país, portanto qualquer um pode entrar no site da Caritas e requisitar a exposição para uma escola, para uma paróquia, para um evento sobre migrações ou sobre outra coisa e as migrações possam lá entrar também. Qualquer oportunidade será bem-vinda, com materiais para os jovens também para consciencializar os jovens de que as migrações não são um bicho de 7 cabeças e também desmistificar alguns dados que por vezes eles ouvem e depois também para levar a informação para casa, não é? Porque os jovens são sempre um bom agente de mudança das famílias. E depois também vamos ter algumas atividades com universidades, vamos ter atividades com jornalistas, porque também achamos que é importante promover junto dos jornalistas estas visões mais positivas das migrações, apesar de em Portugal não haver assim uma visão muito negativa, mas por vezes vê-se algumas notícias que podiam estar um bocadinho mais bem explicadas, não é? Porque lançam ali um bocadinho uma faísca que pode explotar e principalmente evitando que em Portugal se assista ao que se está a assistir no centro da Europa, que é a ascensão do populismo. E já vemos que existem alguns partidos que já estão a aparecer ainda com pouco espaço político. Por enquanto ainda não existe nenhum com assento no Parlamento, mas nunca estaremos livres de achar que não nos chega a nós, porque já chegou a muitos países que também não o esperavam. Exatamente. Filipa, muito obrigada por ter vindo. Ficámos assim a conhecer um pouco daquilo que é as principais ideias deste relatório, deste estudo Casa Comum, Migrações e Desenvolvimento em Portugal, apresentado pela Caritas Portuguesa. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.